Marcos Schaier, provedor da Santa Casa de Fernandópolis, está aqui com a gente e vem exatamente para trazer informações sobre a nossa Santa Casa, que há um ano atrás, Marcos, quase fechou. É ou não é? Março do ano passado. Exatamente, Cabreira. Né? Nós estávamos lá na Câmara Municipal e a questão era: quando apagaremos a luz e fecharemos a porta? E hoje? Bom dia. Bom dia, Cabreira. Bom dia, Samuel. Bom dia aos meninos aqui presentes. E bom dia a todos os ouvintes da nossa querida radiodifusora. Ano passado a gente estava numa situação muito complicada, né, Cabreira? Aguardando recursos que a gente tinha aí o direito de receber. Estava numa situação um pouquíssimo complicada, se ia, não ia. Governo novo, tudo novo. E hoje eu diria que a gente tem uma perspectiva muito melhor. Após aqueles episódios todos, um ano atrás, nós tivemos a concessão da recuperação judicial. Vimos passando esse período aí de quase 8, 9 meses já nessa briga, dificuldades, mas caminhando. E agora, final do mês, se Deus quiser, temos o advento aí da tabela SUS paulista, concedida pelo governo do estado, em que a gente prevê uma melhora significativa financeira para a Santa Casa. E, lógico, isso trazendo não só a recuperação da Santa Casa, mas também com a melhoria eventual do serviço. A gente vê que subiu o tom de críticas em relação à sua administração como provedor da Santa Casa. Perfeito. Principalmente na Câmara, né? E a gente gostaria de saber exatamente sobre questões relacionadas, principalmente a partir da questão aí do atraso no pagamento do 13º, a questão até mesmo de atendimentos especializados pelo hospital. Eu gostaria que você desse um panorama sobre isso. Perfeito, Cabreira. Até agradeço a oportunidade, porque é o seguinte: ano eleitoral, né? A gente passou isso já uma vez ali em 2020, se eu não me engano. Sim. E eu lembro que a Santa Casa também foi um belo saco de pancada à época. Esse ano não prevejo que será diferente. Muitos interesses ainda escusos ali dentro da própria Câmara em relação à Santa Casa. Quando as críticas vêm de maneira construtiva ou de maneira do que está errado mesmo, a gente tem que consertar, a gente absorve, tem que melhorar e vamos lá. Quando a crítica ela é direcionada por simples politicagem, aí a gente já não faz questão. Eu, porém, faço questão de ir lá e responder a todas, porque não vejo nem como sendo nossa obrigação, mas de uma maneira de não apanhar quieto de algo que é injusto em relação à Santa Casa. É uma entidade enorme, forte, que tem uma bela significância, acho que para a região toda, que se determinadas pessoas, eu não digo só um ou outro ali da vereança, tivessem toda essa energia gasta para levantar a Santa Casa, eu não digo só de buscar recursos, ir atrás de evento, de leilão, de ter fiscalizado anteriormente, tudo que a gente já falou e fala em excesso, talvez a Santa Casa não estivesse nessa situação. Foram colocadas algumas questões, até pela vereadora Janaína, eu tenho uma autoestima por ela, a gente fala todos os dias sobre UPA, transferência de pacientes, a gente tem um excelente relacionamento. Só que ela colocou ali uma fala infeliz em relação às cirurgias eletivas. Na última sessão, ela falou que a Santa Casa não cumpria cirurgias eletivas. Tanto não é verdade que a gente, ano passado, ficou com extra teto de R$800 mil quase, ou seja, a gente produziu R$800 mil durante o ano de 23 até agosto, salvo engano, mais do que o contrato que a gente tem com o Estado, com o SUS. E não recebemos esse valor. É algo assim, foge ao nosso controle, porque você tem uma demanda espontânea. Então, por mais que você tente controlar, você acaba fazendo um número até maior de cirurgias. Então, por exemplo, na cirurgia geral e na ginecologia e obstetrícia, a gente chegou a fazer 140% ali, teve mês, do que era o contrato que nós temos com o SUS ativo. Inclusive, participando de todos os mutirões de cirurgia do Estado, inclusive operando pacientes da região da DRS2, se eu não me engano, que é de Araçatuba, que está numa situação um pouco pior que a nossa lá, Santa Casa, e vieram pacientes de lá. Então a Santa Casa, apesar de todos os defeitos, todos os seus problemas, nós temos profissionais, médicos, colaboradores comprometidos com a questão de metas. Tem sim um ou outro ajuste que nós temos que fazer, como é o caso da ortopedia. A ortopedia é uma fila nacional enorme, não é só aqui, mas o que nos compete, até onde nos compete, mesmo com essa tabela SUS totalmente ridícula, a Santa Casa vem cumprindo suas metas excessivamente, até excedendo o que deveria. Ocorre agora com a tabela SUS paulista, que você terá um valor justo pelos procedimentos, né? Não ou menos ruim, obrigado, né? Menos onerosos. Então nós teremos, se Deus quiser, aí uma estabilização a primeiro momento do hospital, né?
porque a gente ainda tem toda aquela coisa de passado que paga, vai ter a recuperação agora que a gente vai ter que pagar os planos, né? O plano de recuperação, os acordos, e eventualmente a gente tem uma melhoria, talvez até ampliação do serviço. A gente está aí correndo atrás excessivamente da hemodinâmica, do credenciamento ali pelo SUS, com o IACOR, e é algo bem, como é que eu posso dizer, que está na porta. Então, enfim, a Santa Casa entra nessa seara. Quanto a 13º, nós tivemos, infelizmente, primeira vez na nossa gestão, então é natural ter críticas, né? Porque eu não vi ninguém criticando quando a gente entrou em 2020 e pagou 2 anos e meio de dissídio e 13º atrasado. Desse pessoal que critica aí, eu não ouvi uma fala. Porque a gente entrou lá, estava nessa situação, os colaboradores estavam 2 anos e meio sem dissídio, sem 13º, já, se não me engano, 1 ano de 13º. Fizemos um parcelamento lá em 2020 e pagamos, graças a Deus a gente conseguiu pagar antes de acabar o prazo do parcelamento. E aí 2021, 22 e 23, 20, 21, 22, os 13º relativos a esses anos, com todos os perrengues, conseguimos honrar. Infelizmente esse ano a gente estava contando com dinheiro dentro da recuperação, ali do SUS, certinho, para pagar 430 mil em 3 meses. Chegou em novembro, a Caixa tinha pego, descumprindo decisão judicial, essas 3 parcelas, esses 3 valores, totalizando 1.200.000, que é mais ou menos o valor do 13º, era o dinheiro que a gente ia utilizar para isso. Isso é público, está no processo de recuperação judicial. A Caixa descumpriu 2 vezes a decisão do juiz da recuperação à época e uma decisão do desembargador judicial lá do tribunal que falou: não é para vocês pegarem o dinheiro do SUS da Santa Casa. É no máximo 5% de penhora, enfim, está lá na decisão. De novo, isso é público, qualquer um pode acessar e ver. Infelizmente, a Caixa descumpriu. E nós não tem lei nesse país? Nós ajuizamos, inclusive, várias ações na questão de má-fé da Caixa à época, mas, enfim, a Caixa vem sendo um ponto muito sensível na recuperação judicial, não é de hoje, né? Eles não aceitaram que a Santa Casa entrou em recuperação e até peticionaram: olha, Santa Casa não pode entrar em recuperação. E o juiz falou: bom, está. Não são vocês que definem isso. Então a gente está tendo essa novela. Hoje a gente está um pouco mais pacífico, tanto a Caixa quanto nós, e a gente provavelmente chegará a um acordo. Ela está fora da recuperação agora, né? Tanto eles como nós de concordância pedimos para tirá-los da recuperação, porque de fato ela é um crédito à parte. Então a nossa briga vem sendo extraconcursal, que a gente fala. Mas enfim, eles descumpriram essa ordem. A gente, como sempre nós fizemos ali com os colaboradores, antes de vencer a primeira parcela em novembro, antes do dia 20, se eu não me engano, chamamos todos os colaboradores lá no pátio, lá no estacionamento, em 2 turnos diferentes, para pegar todo mundo. Falamos: a situação é essa, melhor cenário, a gente consegue desbloquear os valores da Caixa e receber recursos agora até dezembro, e a gente quita o 13º agora em dezembro. Como a gente já passou um perrengue ou outro em outros anos, conseguiria fazer. Cenário médio, a gente não desbloqueia o valor da Caixa, e em janeiro a gente recebe valores da emenda 544, que são aquelas de relator, enfim, que a gente inclusive foi para Brasília em dezembro para captá-las. E pior cenário possível, em fevereiro, até o final de fevereiro, a gente vê o que vai fazer, se vai receber esse recurso, tem algum outro recurso extra-orçamentário, ou se a gente faz um parcelamento, alguma coisa do tipo. Infelizmente, a gente conseguiu captar 3,5 milhões em dezembro, lá no Congresso. Mara Gabrilli e outros senadores, foi empenhado, isso está lá no portal lá do Estado. Criou-se proposta dentro do sistema da Secretaria de Saúde, redondinho, tudo certinho da nossa parte para receber. Infelizmente o governo federal não honrou o acordo, não foi só conosco, né, com muitos municípios, e não pagou esse valor. E aí nós sentamos com os funcionários de novo ali, comecinho de fevereiro, depois que eu fui para Brasília novamente para ver se ia liberar, se ia pagar esse recurso. E aí a gente falou: quais são as ideias aí, o que a gente faz? Porque a primeira vez isso acontece aí com a gente também. Eu não quero ficar, vai entrar, a gente vê quando vai pagar. Eu queria algo no papel que a gente pudesse honrar. Independente dos ruídos externos, a gente não é porque tem o dinheiro e está escondendo, é porque não tem dinheiro, ponto, né? Não tinha. O dinheiro que tinha foi pego. E aí surgiu-se a sugestão, a hipótese de fazer um parcelamento. Se entrar os valores extra-orçamentários que a gente espera até agora, final de abril, a gente vai lá e quita. Então foi proposto ali, dentro da tabela SUS paulista, também um valor um pouco mais arredio no começo, para que a gente não tivesse nenhuma novidade. Vai que vem menos, vem mais do que a gente está esperando, a gente tem que ser pé no chão. E
sacramentamos isso com o sindicato ali de Rio Preto, que cuida daqui. O sindicato veio, fez uma assembleia geral ali com os colaboradores e foi votado, a maioria aprovou que esse parcelamento fosse vingado. Essa primeira parcela vai ser paga? Agora, final de março. Final de março? Salvo engano, até o dia 31. Isso aí está garantido? Está garantido. Porque vem agora a tabela SUS paulista, né, até o final de março. Sim. Era para vir janeiro, aí mudaram para começo de março, agora final de março. A gente está nessa dependência, mas tem que honrar, vai honrar. O que a gente preferiu fazer, Cabreira? Até em discussão com o pessoal. É melhor a gente começar a pagar parcelado, parcelar em 5 ou 6 vezes. Tudo bem. Entraram esses recursos extra-orçamentários aí agora em abril? Quita. E beleza. O que a gente propôs, além disso, que fosse colocado ali, além de dissídio, além desse parcelamento, para honrar esse atraso, né, compensar esse atraso, nós daremos 2% de aumento real, né, 2% da folha, no ticket. O ticket já é um dos maiores da região, é R$225, se não me engano. Ele iria para quase R$300. Isso está normal? Isso está... Perdão, não entendi. Isso está normal, está sendo pago tá sendo pago, o ticket é... O salário também está normal. Salário normal, ticket normal, o que está atrasado é o 13º. O salário, Cabreira, temos todos os defeitos, só que o salário, desde o dia que a gente entrou lá, é pago bem antes do 5º dia útil, né? Às vezes até dentro do mês corrente ainda. Então a gente, graças a Deus, disso aí sempre foi muito linear. E era para ser no 13º também, né? A gente fez todo um planejamento em cima desses valores, só que infelizmente foi uma intempérie além. Vamos abrir espaço para o Samuel Leite, que ele está ali assim, ó, ávido, afiando a faca. Os ouvintes também estão nos acompanhando, agradecendo aos ouvintes, e quem tiver algumas perguntas pode enviar aqui no WhatsApp exclusivo do Rotativa sobre o 13º salário. O Marco Schaer acabou de responder aqui. Foi acordado em 6 vezes, né, com a participação dos colaboradores que estavam em acordo, enfim. Sobre a recuperação judicial, Marcos, passou-se 6 meses para elaboração do plano de recuperação. O que acontece agora e quais são os próximos passos? Beleza, Samuel, ótima pergunta. A recuperação judicial, nós temos um período que nós chamamos de stay period, que são 6 meses que ela fica sem bloqueio, sem outras novidades. Nós pedimos prorrogação desse prazo, então vai ficar por mais 6 meses agora, sem bloqueio, a gente podendo trabalhar um pouco mais de maneira saudável. Então você conseguiu prorrogar esse prazo? Graças a Deus, uma visão do judiciário ali positiva, é praxe da recuperação, mas tem que ter esse entendimento também, juiz e Ministério Público. Lembrando que estão os dois fiscalizando ali, como sempre o pessoal fala de transparência, mas a gente vamos nem entrar na seara agora. E agora nós apresentamos o plano, ele foi peticionado, etc. E aí tem uma Assembleia Geral de Credores. Esses credores vão lá e vão votar a favor ou contra o plano de recuperação. O plano ele é bem agressivo, ou seja, ele é bem pró-Santa Casa, então jogando valores que a gente deve altos lá para baixo e com anos de parcelamento, que é a ideia da recuperação judicial. Porque você tem que levar em conta exatamente a possibilidade de faturamento que você vai ter nesse tempo, né? Obrigado, Cabreira. E o SUS não é reajustável, né? Então a gente tem que ser pé no chão. Na verdade, é igual o pessoal fala, entrou em recuperação, salvou, acabou. Não, é o contrário. Você está entrando em recuperação para poder se salvar. Né? Eu me lembro daquela frase sua que, quando saiu a recuperação, você disse: a Santa Casa parou de sangrar. Obrigado. Mas não saiu da UTI. A fala é exatamente essa. Ela para de sangrar quando nós nos referimos, Cabreira, a bloqueios. Os bloqueios, né? Processos e toda aquela... Lembra o que eu falo para vocês do passado? Por exemplo, certidão. Todas as certidões hoje a gente emite judicialmente. Então recebe emenda, alguma emenda parlamentar, recursos da própria Sabesp agora que a gente tem do município. A gente tem decisão judicial e federal que fala que não precisa de certidão. Mesmo assim, por exemplo, o município aqui em Fernandópolis fez questão que tivesse algo a nível municipal. O nosso jurídico lá de Brasília entrou contra a prefeitura, né, mas a título de certidão, para mostrar que não precisa de certidão para receber o valor. E aí o juiz hoje foi lá e concedeu o benefício. Então, ali a recuperação é uma situação muito delicada. Aprovando esse plano de recuperação agora, a gente tem aí possivelmente 1 ano de carência desses parcelamentos. Então a gente teria 1 ano para de fato começar a trabalhar. Onde está nosso ponto sensível? Caixa. A Caixa Econômica, a hora que a gente fizer, conseguir chegar a um acordo com ela, de preferência 1 ano de carência, também algo nesse sentido, aí sim a gente não tem mais aquele bloqueio de 400 e tantos mil por mês, a gente consegue trabalhar. Quer dizer, obstáculo é uma prova de obstáculo ainda. É uma maratona
numa montanha, pensa assim. Então tá todo dia correndo. O Marcos, inclusive, que vai estar na Câmara no dia 19, né? Perfeito. Uma convocação para você estar lá para, segundo o pessoal lá, diz que você é bom de lábia e eles querem ver documentos. É só acessar o portal da transparência, né, Cabreira? Acho que eles não conseguem, os que reclamam lá, nunca acessaram. Porque fazem questionamentos de tudo que está lá. Assim, com todo respeito. Se você acessa o portal de transparência de muitas entidades ao redor, você não vê igual, recheadinho igual o nosso. E de entes públicos daqui da cidade, sem portal de transparência operacional. Então eu acho muita hipocrisia você questionar, né? Bom, você falou aí na fala anterior, questão política. Isso aí não estaria ligado àquele burburinho de que você seria candidato a prefeito em Fernandópolis, Marcos? Ótima pergunta. Estaria relacionado a isso aí? Quer dizer, você, em determinado momento, seu nome andou circulando por aí, não estaria ligado a isso? Quer dizer, a essas questões políticas? O senhor pode apostar que deve ter alguma relação, sim, até porque o vereador Cabo Santos, na última sessão, falou o seguinte: o pessoal estava lá discutindo sobre a Santa Casa, se eu poderia ou não ter direito de resposta. Ele subiu à tribuna e falou: eu só vou falar uma coisa, vou ser breve. O senhor fulano e o senhor Marco Chay, provedor, saíram numa pesquisa, então tem interesse político. Aí, assim, o que eu tenho para falar, eu nunca pedi para sair em pesquisa nenhuma, né? Então eu já não posso. Como eu já disse outrora, Cabreira, fico lisonjeado, nunca fecho porta para nada na minha vida. Eu não sei se amanhã eu posso estar morto ou se eu posso estar morando em Portugal, a gente nunca sabe. Mas hoje meu objetivo e meu compromisso é para com a Santa Casa. Quando eu assumi a Santa Casa, eu falei para todo mundo: vai uns 5 anos aí para arrumar, vamos demorar, vamos tentar fazer até debenture, entramos em recuperação. Não é tão simples assim, até meu CPF é amarrado com a Santa Casa hoje, não só como provedor, mas por conta da recuperação judicial, meus bens e tudo. Então, não é assim uma Disney tão simples, você simplesmente ir lá e abandonar, até porque eu não sou pessoa de fazer isso. Então, meu compromisso é com a Santa Casa, como eu disse, ou eu vou ser o último a fechar as portas lá e apagar a luz, como eu falei até ano passado, ou a gente vai de fato levantar aquilo. Agora, como o Samuel bem perguntou, a gente tem a Assembleia Geral de Credor para acontecer, tem que aprovar isso. Aí, após a Assembleia, a gente tem um trabalho mais árduo ainda, que é de colocar essa casa em ordem de acordo com o plano, fazer o planejamento novo financeiro, planejamento de metas. Então, assim, não é tão simples, não sai tão como antes. Então, eu acredito que, assim, essa fala, e por mais que eu fosse, que não é o caso, tá? Por mais que eu fosse pré-candidato a algo, e acredito que não seja a intenção hoje também, eu acho que não podem misturar uma coisa com a outra, né? Você bater numa instituição, enquanto você é munícipe e usuário dela, alegando alguma coisa. Aí quer me atacar, assim, pessoalmente, tudo eu até entendo, apesar, e aí está sujeito a BO e processo também. Mas em relação à Santa Casa, alegar que não tem transparência, me perdoa. A gente teve até selo do governo do estado elogiando a nossa prestação de contas, a nossa transparência em prestação de contas, coisa que outra entidade nenhuma teve aqui. Então a gente tem que ser justo com as coisas. Não tem o que atacar e aí, não tem transparência. Pelo amor de Deus, né? É só acessar o portal, todas as respostas estariam lá. Mas você é candidato? Por enquanto não, Cabreira, e acredito que eu não serei, tá? De novo, não vou falar um não 100%, porque de novo a gente nunca sabe o dia de amanhã. Confesso que houve uma ou outra sondagem aí de um ou outro partido, pessoas inclusive que eu tenho grande estima. Mas eu acho que tem muita gente até mais bem preparada que eu, e se não for mais bem preparada, pessoas de tão boa intenção quanto. E acho que a gente também não pode sair de um lugar e ir para o outro sem você ter terminado de fazer o que você deveria fazer lá. Então eu tenho isso muito claro para mim. Vamos ver o que acontece. Acho que esse mês ainda, que é de janela eleitoral, tem muita novela para acontecer, né? Tem muita novela para acontecer. Dia 5 é o prazo final de filiação partidária para quem deseja se candidatar. Você está filiado a algum partido? Nenhum. Tá vendo? Mais um argumento a favor. Então, vamos ficar de olho aí no Marcos, se ele vai se filiar até o dia 5. Já era. Mas eu posso me filiar também só por posição política, tem esse detalhe. Tem esse detalhe também. Bom, então tá aí, uma questão colocada, como se diz, você falou, como você coloca, hoje não sou, mas o amanhã, aí vem aquela frase clássica, o futuro a Deus pertence. Sempre, né, Cabreira? E a tua missão é Santa Casa hoje? Sim, 100%. Então tá bom. 200%. Então tá bom. Samuel. Cabreira é bom. O Marcos, a respeito da viabilidade econômica
que a Santa Casa apresentou à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que foi apresentado ano passado. Como está a situação? Na verdade, o secretário de Saúde, Dr. Eleus, ele pediu que a gente apresentasse um plano de viabilidade, que nada mais era que o nosso plano diretor ali um pouco ajustado junto ao plano de recuperação, para ver se a Santa Casa era viável, fora até da recuperação. Como nós conquistamos a recuperação, isso estava lá presente, alguns vereadores, prefeito, secretário de Saúde, o pessoal assistiu, ele até elogiou o plano, graças a Deus, a gente ficou sem ter, assim, como é que eu posso dizer, uma meta para aprovar para o secretário, né? A gente tinha que provar que fora da recuperação ela sobreviveria. Como ela entrou em recuperação e está com sobrevida até hoje, como a gente diz, cada dia é uma vitória, então nenhuma novidade aí, Samuel. O que nós vimos mostrando até agora é que, para os próximos anos, se a gente não tivesse uma tabela SUS paulista ou nada nesse sentido, ou para de atender SUS ou é totalmente inviável continuar. Isso não só a gente, como outros. Nova Granada, Araçatuba aí, fechando as portas numa situação pior. Então, e outras, acho que Araraquara, em situações piores. Eu sempre faço um comparativo do tempo que eu estou lá. Quando eu cheguei, a folha ela era em média, folha de colaboradores, em média 900 mil a 1 milhão. Hoje, essa mesma folha, sem o dissídio desse ano, beira 1 milhão e 300. Só de dano de dissídio obrigatório. E o SUS continua no mesmo valor. Certo. Além disso, o medicamento aumentou e, então, assim, efetivamente você não tem uma perenidade enquanto SUS. Por isso que o Congresso, inclusive, aprovou agora um reajuste do SUS anual. Certo. Ô Marcos, a gente ouve muito assim de que os funcionários estão sobrecarregados. Está sobrecarregado mesmo? Olha, Cabreira... Ou a Santa Casa está conseguindo cumprir todos os horários certinho, funcionando sem sobrecarga de ninguém? A gente ouviu essa história até do sindicato em termos de hora extra de um ou outro técnico de enfermagem. Hora extra, eu acho que em hospital, qualquer hospital da região que você for, tem hora extra. Isso é natural de empresa, inclusive. Uhum. Agora, nós temos algumas regulamentações que normatizam a quantidade de colaboradores no hospital. São as RDCs. Um convênio com os municípios, com o CISARF, onde os municípios pagavam uma parte do neurologista, 30 mil, se não me engano era o valor, e o Estado pagava outra parte, para que houvesse neurologista na Santa Casa. Isso era um acordo Estado-municípios. Esse convênio acabou em 2022, se não me engano, foi por aí, e ninguém manifestou interesse em renovar esse acordo. Literalmente jogaram para a Santa Casa. Nós só encontramos neurologistas a valores muito mais caros, é justo, é o tipo de profissional muito subespecialista, mas em torno de 50 mil por mês. E a Santa Casa arcou com isso sozinha há alguns meses, não dá conta, não conseguiu. Hoje, porém, ela não é desassistida de neurologista. Todos os protocolos que são da clínica médica são feitos por clínica médica e o neurologista ele é solicitado via avaliação, ele vai, faz a avaliação, a gente paga por avaliação para ele. Sendo um AVC mais grave, a gente aqui não tem esse credenciamento, já vai para o HB. Sendo um AVC que pode tratar, a gente trata aqui com esse neuro, dando esse suporte, até porque a gente tem neuro no corpo clínico, na clínica médica, dando plantão ali. Agora, quanto à contratação de profissional específico, neurologista, para estar ali 24 horas, digamos, não depende só da Santa Casa, nunca dependeu, Cabreira. Depende sim também dos municípios. Eu reforço que hoje o único município que nos ajuda financeiramente é o município de Macedônia, repassa ali uma quantia mensal para a gente, e o município de Estrela do Oeste, em que o próprio prefeito Barão veio nos procurar para fazer um repasse. Ele não queria fazer em dinheiro, está passando colaboradores, o que é ótimo também. Independente de como vier ajuda, a ajuda é bem-vinda. Então seriam esses dois, e aí outros vereadores, etc., de outras cidades que fazem os eventos. Mas de maneira geral, é responsabilidade também dos municípios. Você tinha um convênio que, assim, como é que eu posso dizer? Ele mantinha o neurologista ali dentro. E aí esse convênio acaba, ninguém mais quer colocar a mão no bolso, que é algo benéfico para a própria população, mas cobra o atendimento. Aí eu vou até ir para outra seara, Cabreira. Eu acredito o seguinte, o dinheiro é público, você tem representantes do povo, ano eleitoral e etc. Então, talvez fazer bom uso dessa ideia e colocar, olha, o que falta hoje na Santa Casa que a gente pode colaborar, fazer convênio e ajudar a fomentar. Porque não adianta falar, é obrigação da Santa Casa, no dinheiro de SUS, que você recebe R$10 por consulta, para você colocar um neurologista de 50 mil, você não paga. É básico, é o básico da matemática. Vou dar outro exemplo. Numa das reuniões de município, a prefeita de Meia Estrela, a Priscila, fez uma solicitação. Ela foi mãe recentemente e ela passou pela Santa Casa. Foi muito bem atendida, segundo ela própria. E aí ela viu que o ultrassom nosso
não estava extremamente velho, mas já um pouco defasado. Há melhores no mercado. Ela fez a solicitação para o governo do estado via município, o governo do estado concedeu, então deve estar para chegar nos próximos meses aí um ultrassom zerinho, novinho, via solicitação da prefeita. Então, o senhor vê, é o que eu falo, quando você tem pessoas que querem agregar para fazer acontecer, aí a mesma prefeitura de Mira Estrela fez agora a portaria solidária. Fez leilão ano passado, possivelmente fará outro agora. O Macarrão sempre ajuda muita gente, não tem um A para falar. Então, esse tipo de ação que você acaba tendo que ajuda. Agora, é muito fácil você deixar a Santa Casa lá e falar, olha, tá ruim, tá bom, tal. E aí você com um caixa recheado de dinheiro na saúde, que não é um ou outro município que tem, vários o tem, e falar, isso é responsabilidade da Santa Casa. Pô, realmente, mas será que nenhum município pode doar cadeiras, pode doar um carro melhor para a Santa Casa? Ninguém tem sobrando? E aquele detalhe, né? É mais fácil botar na ambulância e trazer, né? Muito mais fácil. Mas mesmo se fosse só esse o caso, então vamos melhorar ali o lugar onde o município está indo, né? Exatamente. Uma pergunta, o pessoal fala, vira e mexe, já era para ter perguntado para você, por que o pessoal, por exemplo, chega na Santa Casa e fica lá do lado de fora? Que o pessoal reclama aí. Da ortopedia, é o seguinte, hoje diminuiu bastante, tá? A ortopedia, ela tem horário. Então, por exemplo, marca o senhor às 5 da manhã, o Samuel às 6 horas, o Augusto às 7 horas. E aí a ambulância, vamos dizer, o ônibus lá de Oroeste, por exemplo, vem trazer o Augusto e o Samuel, que são ambos de Oroeste, às 5 da manhã. Ele entra. Aí você tem o fluxo do pronto-socorro, de ambulatório, e geralmente está lotado lá dentro, tanto na ortopedia quanto ali. Então você não tem onde colocar. Como a pessoa veio fora do horário, ela acaba guardando. E aí a gente não tem como colocar a pessoa ali dentro da parte da ambulância, já fez outras colocações em outros lugares, mas, enfim, depende disso. O que a gente vem solicitando aos municípios e também vem tentando, mas não depende só da gente, a agenda é do Estado também, é colocar o munícipe que vem do mesmo lugar de horário junto, mas aí um é para tratar joelho, que o médico é à tarde, o outro é de manhã, então é um pouco complicado. Mas a tendência é a gente diminuir esses atendimentos nesses horários para que haja espaço, mas... Não faz muito tempo nós tivemos aquele registro, né, feito pela jornalista, né, a saudosa jornalista Tatiane Brandini, que foi a Rio Preto e registrou lá Fernando Polense sentado à beira na sarjeta, na calçada, esperando, aguardando também retorno, ou que já foram atendidos, ou que estavam ainda por ser atendidos. Então parece que é um problema geral também. Não é só aqui. Quando a gente sai da nossa bolha aqui, a gente vê que lá fora também tem. Tem mais alguma questão aí ou posso lançar outra aqui, Samuel? Rapidamente aqui, Cabreira. Desde a sua chegada à Santa Casa, no comando da Santa Casa em 2019, o que deu certo, o que não deu e o que precisa melhorar ou mudar? Tá, vamos lá, de maneira bem resumida, o que não deu certo ainda? Ampliação de atendimento, acho que a melhoria estrutural ali, mas a ampliação de atendimento. Não só a hemodinâmica, mas outros, até o próprio neurologista, neurocirurgia, os credenciamentos novos, isso está no planejamento ainda, não saiu, mas infelizmente a gente depende da estruturação. Então assim que houver isso, a gente vai partir para essa seara. Então acho que isso ainda não deu certo. A parte financeira não depende só da gente também, mas estamos caminhando. O que deu muito certo, na minha opinião, foi aquela síndrome de vira-lata que a Santa Casa tinha muito, de apanha, lá dentro está todo mundo infeliz. Não, trabalha aqui porque gosta. Médico, colaborador, tem as exceções, tem, porque é uma empresa de 700 funcionários quase, e se vocês pararem para pensar, a gente tem um hotel lá dentro, tem restaurante lá dentro, tem lavanderia lá dentro, tem parte financeira, então são várias empresas dentro de uma só, não é algo tão simples. Então acho que o que a gente melhorou muito foi essa cultura, essa parte intrínseca da Santa Casa. Hoje ela é uma instituição, apesar de todos os problemas, ela é respeitada, não apanha mais de graça. Eu faço questão de ir à Câmara por isso, Cabreira, bravo ou não, mas para defender o certo. Fazer política em cima faz parte, a gente precisa de recursos, etc. Fazer politicagem em cima é isso. Bom, você falou aí da hemodinâmica, que nada mais é do que o trabalho prestado pelo IACOR. Como é que anda essa questão do credenciamento do IACOR pelo SUS, que a gente fala há tanto tempo, rapaz? Acho que faz muito. Eu cheguei aqui, já era antiga essa história. Antiga essa história. Na nossa gestão, na pandemia, ficou ali 2 anos e meio isso aí congelado, né? Novos credenciamentos. Acabou a pandemia, eles deram um ok pra gente, a gente correu atrás de toda a documentação, o IACOR também, atualizar a documentação, e agora falta apenas um aceite das retaguardas, ou seja, caso aqui o aparelho pare de funcionar, quem que dá a nossa retaguarda? Então, geralmente HB, outros hospitais, a gente precisa dessa autorização deles. É só isso que falta. A parte do Estado, com a Secretaria de Saúde, o Dr. Eleusis, o Dr. Guilherme lá em Rio Preto,
e as meninas técnicas totalmente célere. Andou e andou bem. O Ministério da Saúde também, hoje a gente tem uma boa entrada, um bom contato, então ali também a parte do Ministério da Saúde já está bem avançado. A gente tendo esses documentos de retaguarda, e isso, se Deus quiser, para as próximas semanas. Ontem eu tive uma reunião com o Dr. Rodrigo sobre isso. Tendo essas retaguardas, a gente submete ali para a DRS, submete para o Estado, que submete para o Ministério da Saúde, e vem de cima para baixo. Deus quiser, para os próximos meses a gente tem uma boa notícia em cima disso, Cabreira. Relação com a DRS melhorou? Muito, muito. Porque era difícil, né? Era um parto. Mas agora, com o Dr. Guilherme, é um cara técnico, né? É médico, já vem da área, vem de hospital filantrópico, sabe a situação, estudou aqui na cidade, então é um cara ímpar, tem um ótimo relacionamento, liga a qualquer hora, atende. Então, assim, lógico, o que as entidades querem hoje é uma atenção nesse sentido, é uma preocupação e dinheiro que a gente precisa. E ali com ele a gente tem esse ótimo relacionamento, então nada a reclamar dele. Ele é um cara também, pelo que eu vi, municipalista, ele entende a questão dos municípios, e eu percebo que ele vem tentando trazer os municípios para perto das entidades, não só aqui conosco. Então a gente, Deus quiser, ele tem mais uns anos aí. De todo esse processo, que a Santa Casa, como se diz, é um passo de cada vez. E tem sido assim. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Cabreira, Samuel, os meninos e a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Me coloco sempre à disposição, tá? Sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição para responder perguntas. E é isso aí. Ô Marcos, e tem uma mensagem aqui do nosso ouvinte, José Oliveira Dantas. Bom dia, amigos do Rotativa. O Marcos está fazendo um trabalho excelente, embora encontre muitas dificuldades frente à Santa Casa. É nosso maior patrimônio hoje em Fernandópolis e região. Muito obrigado. Obrigado, senhor Dantas. E uma questão aqui que o Borgato cochichou aqui é o seguinte, eu até falei, mas gostaria que você reafirmasse. Por exemplo, um caso de emergência, de urgência, ele vai para a UPA ou vai para a Santa Casa? Excelente, vamos lá. Todo caso que você está em casa e chama o SAMU vai avaliar e ele vai levar ou para a UPA ou para a Santa Casa. Ele é que faz a... Quem faz é o SAMU. Se você está mais ou menos mal, vai para a UPA. Se você está mal, vai para a UPA. Se você está muito mal, chama o SAMU, provavelmente vai te regular para a Santa Casa. Então depende de UPA e SAMU. A Santa Casa não tem essa porta aberta, isso é uma regulação do próprio Estado. Nós temos, porém, pronto atendimento, pronto-socorro para convênios e particulares. Então a pessoa tem convênio, tem particular, vai ali direto na Santa Casa, ela é atendida lá. O SUS vai direto pelo UPA. Lembrando que as puérperas, grávidas e etc. têm porta aberta na Santa Casa, então elas vão direto ali para a Santa Casa serem atendidas, tá? Certo. Para queixas obstétricas, ou seja, queixas relacionadas ao bebê. Não adianta machucar o pé e ir lá para tratar. Porque antigamente ia todo mundo para Santa Casa. Aí formava aquele furdunço lá no pronto-socorro da Santa Casa, né? E era complicado. Então, a porta aberta apenas para mulheres grávidas com problemas, que tem algum tipo de problema. O restante, por exemplo, se alguém passar mal na minha casa, eu botar no carro, UPA. Eu tenho que ir para a UPA. A regulação é essa. Aí, se chamar o SAMU faz a regulação. Perfeito. Fora Ele vai disso, avaliar. Fora disso, convênio particular vai direto. Tá certo, então. Perfeito? Mais uma vez, obrigado, parceiro. Eu que agradeço. Até a próxima.